O julgamento de Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. Mas agora você vai saber que os Estados Unidos estão acompanhando de perto, estão analisando ali com uma lupa. E isso pode gerar consequências graves para Moraes e para os outros ministros. E a revelação vem dessa matéria aqui do Paulo Capelli. Juristas expõem ilegalidade de conduta de Moraes no julgamento de Bolsonaro. É isso mesmo. Juristas se mostraram perplexos com a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que exibiu vídeos no julgamento do recebimento da denúncia da suposta tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Durante a leitura de seu voto, Moraes exibiu vídeos dos atos do 8 de janeiro, e as imagens nem faziam parte do processo. O criminalista Sérgio Rosenthal afirmou que o ministro não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles estivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Barroso foi até os Estados Unidos e disse que democratas no mundo têm que erguer diques para conter retrocesso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou nos Estados Unidos no fim de semana passado, dias antes do início do julgamento de Bolsonaro, que os democratas do mundo devem construir diques para conter os retrocessos que hoje desafiam diversas populações do planeta. Não podemos nos deixar contaminar pela onda negativa que se espalhou, afirmou em uma plateia de acadêmicos, e disse: precisamos manter as luzes acesas e construir diques contra o retrocesso social e moral desses tempos, referindo-se ao que costumam chamar de extrema-direita. Donald Trump vai acompanhar julgamentos do STF de perto. É isso mesmo. Segundo matéria, os ministros do STF estão sendo monitorados e suas decisões estão sendo todas observadas pela equipe de Trump. O julgamento do Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. O STF, gente, já estava sendo monitorado pelos americanos por causa dos abusos contra a liberdade de expressão. Mas agora os Estados Unidos eles estão de olho, analisando com lupa 3 julgamentos do Supremo, e o último tem a ver com o destino do Bolsonaro. Acompanha aqui que eu vou te explicar. Ó. Segundo revelou uma matéria do Paulo Capelli do Metrópolis, o governo do Donald Trump ele dedica uma especial atenção a 3 julgamentos do Brasil que tramitam lá no STF. O primeiro é aquele que mira os usuários das redes sociais e as plataformas como o X do Elon Musk. Isso acontece por quê? Porque o Musk é o homem de confiança do presidente americano. E mais, o inquérito ele pode gerar aqui uma acusação e até, no limite, uma ordem de prisão contra o americano. E as ações de censura do Moraes também afetam diretamente a própria empresa ligada ao presidente Trump, a Trump Media, que funciona na plataforma da Rumble, que sofreu obstáculos para sua operação por conta de decisões do Moraes. Em razão disso, a Trump Media moveu até um processo contra o Moraes lá nos Estados Unidos e conseguiu uma decisão favorável. O segundo julgamento observado aí com lupa pelo Trump é o que vai definir se as redes sociais vão poder ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos seus usuários. É a tal da regulamentação das redes que o STF quer tirar a fórceps, ele quer fazer atropelando o Congresso. O STF já sinalizou que vai aumentar a responsabilização das redes e o impacto disso nas plataformas, na liberdade de expressão vai ser enorme. Os americanos, eles sabem que isso aumenta a autocensura, que isso dificulta muito o negócio das redes sociais e isso prejudica a liberdade de expressão. E o terceiro e último julgamento que os americanos estão de olho é justamente o julgamento do Bolsonaro, gente. O STF ele transformou o presidente Bolsonaro em réu, vocês acompanharam, e o Trump acompanha agora cada detalhe disso por uma questão diplomática e de alinhamento. Aliado do ex-presidente, ele avalia que existe uma perseguição política à direita no Brasil, e ele está certo. Então, gente, como vocês veem, a vida do Moraes, dos ministros do STF, não está tão fácil quanto parece, porque o presidente mais poderoso do mundo está de olho em cada passo que eles dão. Esse teatro que está sendo preparado pela Suprema Tribunal Federal e pela PGR para prender o maior líder político que o Brasil já teve, aquele que está 12 pontos na frente do atual presidente nas pesquisas para presidência em 2026, ele está encontrando 2 grandes obstáculos, os 2 principais obstáculos desse teatro. O primeiro, a opinião pública já viu que isso é um teatro. A opinião pública está contra essa condenação, esse julgamento, tanto é que quer que ele volte à presidência. Então, no quesito opinião pública, eles não conseguiram ganhar a narrativa. A imprensa, por outro lado, está tendo um obstáculo também. O obstáculo de encontrar juristas, criminalistas, advogados que saiam em defesa da forma que o processo tem sido colocado. Até uma pessoa que leiga em sistema criminal, acusatório, ela percebe que tem algo muito errado acontecendo. A forma como está sendo tratado esse julgamento não é normal. Então a imprensa tenta chamar um ou outro para ir lá, dar a sua opinião, eles chamam os mais renomados, obviamente,
mas está tendo uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que batam palmas para isso, que apoiem, né? Apenas o jornalismo extremista tem a cara de pau de fazer um apoio. Aí o UOL, que é um canal que você sabe, né, totalmente de esquerda, chamou um advogado criminalista, achando que esse advogado ia, obviamente, bater palmas e falar que tá tudo certo, que tem que ser assim mesmo, né? Bom, não foi bem isso que aconteceu. Eu entendo que a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Quando um juiz comete uma ilegalidade num processo, esse processo é anulado. E o que aconteceu nesse julgamento ontem, né, quando tornaram Bolsonaro réu? Apenas a Procuradoria-Geral da República pode apresentar provas e evidências, somente a Procuradoria-Geral da República. Durante o processo de voto, o juiz apresenta uma evidência nova. Já é ruim uma evidência nova ter sido apresentada sem estar nos autos. Já é péssimo. E quando ela é apresentada pelo próprio juiz, aí, meu amigo, você pode ter certeza que não só esse julgamento tinha que ser anulado, mas todas as decisões do Alexandre de Moraes em relativas ao 8 de janeiro deveriam ser imediatamente anuladas. Mas isso não é o bastante. Tem a segunda parte. Aqui, na Globo, chamaram um grande criminalista, né, do processo criminal para lá dar a sua opinião. Ele fala durante um bom tempo, vou até acelerar aqui, porque ele fala muita coisa, vou deixar os últimos 50 segundos, mas o que ele fala no final, bom, se a Globo soubesse, tenho certeza que não teriam chamado ele para participar. Pode ter acontecido em momentos diferentes. No 8 de janeiro, essa posição que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu e defende foi que naquele momento era nítido que se manifestou um inconformismo fora do razoável com relação ao presidente eleito. Aqui a denúncia trata de fatos mais complexos e mais duradouros, mas não é uma tarefa simples, particularmente porque foi uma escolha político-criminal nova do Brasil. Escolha político-criminal, hein? Brasil, assumindo esse compromisso a partir de 88 de defesa do Estado democrático. Serão caminhos difíceis para os ministros da Suprema Corte apreciar daí para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Bem no finalzinho você solta essa daqui, né? Para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela turma. Por que o Alexandre de Moraes e a sua turma, da primeira turma, que tem ali Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia, Fux e Moraes, por que eles compraram briga com todo mundo jurídico, com todo o bom senso do mundo jurídico e mantiveram esse julgamento na primeira turma? Porque se fosse para o plenário, teria Cássio Nunes e André Mendonça. Cássio Nunes e André Mendonça falando a verdade sobre esse processo desmoralizaria completamente esse julgamento e Cássio Nunes ou André Mendonça poderiam pedir vistas. Pedir vistas no momento do julgamento, de aceitação da denúncia e pedir vistas no momento da votação do mérito. Esse pedir vistas poderia juntar 6 meses a mais do julgamento. 6 meses a mais já daria nas eleições. Então eles fizeram de tudo para impedir que fosse para o plenário, porque se fosse, seriam 6 meses a mais, impedindo o plano deles, que é prender Bolsonaro até o final desse ano. Talvez eles não vão aguentar nem esperar até o final desse ano. O Lula está se destruindo de uma forma tão acelerada que eles precisam prender Bolsonaro o mais rápido possível. É isso que virou o Brasil. É por isso que apenas 12% confiam na Suprema Corte Brasileira. O Brasil virou uma ditadura do judiciário. Isso não é um exagero. Não é porque a imprensa apoia a ditadura do judiciário que ela deixou de ser ditadura. Não é porque alguns militantes de esquerda bradam aos 4 cantos que aqui é uma democracia pungente que aqui deixou de ser ditadura.
Aqui é uma ditadura. Pessoas são perseguidas por palavras, por opiniões. A oposição está sendo presa, perseguida. Estão sendo criados e usando criatividade para prender pessoas da direita. Jornalistas têm mandado de prisão, têm que fugir do Brasil. Nós temos exilados políticos. Isso aqui é uma ditadura. Se tem uma certeza que você pode ter com o sistema judiciário do Brasil atual, é que sempre tem como piorar. Quando você acha que eles já chegaram no fundo do poço, aí a gente descobre que tinha uma porta para um alçapão com uma profundidade que você não tinha capacidade de imaginar. Todo mundo sabe que hoje o sistema judiciário, o STF, funciona da seguinte maneira para pressionar e controlar políticos. Ameaças de prisão, aberturas de inquéritos, busca e apreensão da Polícia Federal, e assim funciona. É por isso que muitos deputados e senadores têm medo de verbalizar qualquer crítica à Suprema Corte Federal. É por isso que o Senado brasileiro, tem boa parte dele ali com senadores que fazem parte de investigações de corrupção, não falam nada e concordam com todas as atrocidades do judiciário. Pois bem, Bolsonaro, ao longo dos últimos meses, vem trabalhando fortemente para poder articular um apoio à anistia do 8 de janeiro, a liberar essas pessoas que foram presas ilegalmente, essa injustiça que hoje assola o nosso país. E uma das peças fundamentais que ele conseguiu conversar e essa pessoa se posicionou favorável à anistia foi o Kassab. Kassab, que é presidente do PSD, hoje o partido com o maior número de prefeituras, um grande número de deputados e o maior número de senadores. Foi só sair na imprensa que Bolsonaro havia conversado com o Kassab e que o Kassab estaria favorável ao 8 de janeiro, que olha o que o Alexandre de Moraes escancaradamente decidiu fazer. E ao fazer isso, comprou uma briga muito feia com Dias Toffoli, que é hoje o maior protetor da corrupção no Brasil. Olha isso aqui. A nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Só de sair uma matéria dessa, como se fosse uma coisa normal, já é absurdo do nosso país, né? Em meio ao debate sobre anistia, o ministro Alexandre de Moraes mandou investigação contra Gilberto Kassab voltar para o STF. Mas calma que piora. Eu quero te mostrar o tanto que é absurdo isso daqui. Só de mandar voltar uma investigação já é ridículo. Só que olha aqui. No dia 19 de março, Moraes ordenou que uma investigação contra Kassab por corrupção passiva, Caixa 2 e lavagem de dinheiro, oriunda da Lava Jato, retornasse ao STF a fim de ser relatada novamente pelo ministro. Presta atenção, o Alexandre de Moraes está usando uma investigação da Lava Jato, a investigação que eles falam que foi criminosa. Ele vai usar uma investigação da Lava Jato contra o Kassab. E piora, o inquérito tinha sido enviado pelo próprio Moraes à Justiça Eleitoral de São Paulo em 2019. Em 2021, a denúncia do Ministério Público contra Kassab foi aceita pela Justiça e ele se tornou o presidente do PSB réu do caso. Então, peraí, o Alexandre de Moraes mandou a investigação para São Paulo da Lava Jato e agora ele está pegando a investigação de volta, usando, de novo, gente, a Lava Jato para pressionar e intimidar o Kassab. Agora vamos lá. Pelo novo entendimento supremo aqui, ó, o inquérito em questão investiga suposto recebimento por Kassab de 16 milhões de propina da JBS em troca de apoio político. Então, peraí, 16 milhões de propina da JBS não é dos irmãos Batista? Os irmãos Batistas não são dono do grupo JIF? Pois agora eu quero te mostrar algo que é para chocar mesmo. Olha isso aqui. Toffoli suspende multa de mais de 10 milhões de acordo de leniência da JIF. O Toffoli basicamente anulou a investigação contra a JIF, anulou as multas e liberou os irmãos Batista, mesmo depois dos irmãos Batista terem revelado como começou o esquema na JBS. Então, peraí. Irmãos Batistas revelam como começou o esquema da JBS. Dias Toffoli vai lá e anula tudo, anula as delações, libera todo mundo, tá todo mundo de boa. Os irmãos Batistas voltaram a receber dinheiro do governo do Lula, participam das reuniões do Lula, compraram trem de energia elétrica, estão dominando, compraram toda a indústria de proteína do Brasil com dinheiro do BNDES. É o povo mais corrupto do mundo. E aí, o Alexandre de Moraes decide reabrir uma investigação que o Dias Toffoli é contra, e já anulou, contra o Kassab, porque o Kassab se posicionou a favor da anistia do 8 de janeiro. Você entendeu o que está acontecendo aqui?
Alexandre de Moraes usando uma investigação da Lava Jato para colocar uma coleira no Kassab do PSD, porque ele tinha se posicionado favorável à anistia do 8 de janeiro. Esta é, como o próprio jornal fala, sem vergonha na cara, a nova arma de Moraes para pressionar Kassab contra a anistia do 8 de janeiro. Sabe qual que é a nova arma dele? Usar a Lava Jato, a própria investigação que eles destruíram, que eles condenaram, que eles anularam e rotularam como sendo uma investigação criminosa. Cara, quando você acha que não tem como ficar pior, eles nos surpreendem. É aquela coisa, né? Use a criatividade que eles falam, né? A gente só não imaginava que eles tinham tamanha criatividade. É o povo mais criativo que eu já vi. Não tem cabimento uma coisa dessa, gente. Vamos lá. Para terminar o vídeo, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você entrar no site que vai te dar o guia, o curso de como turbinar o seu Instagram, aumentar suas visualizações, alcançar mais pessoas, melhorar as suas vendas dos seus serviços, dos seus produtos e turbinar até mesmo te dando uma renda extra. Tá tudo aqui no guia que eu criei, tá na descrição e tá fixado nos primeiros comentários. Dá uma olhada. Por que a esquerda é tão preocupada com a anistia dos prisioneiros do 8 de janeiro? Por que eles se esforçam tanto para impedir que ela aconteça? Não é porque eles não querem que essas pessoas saiam dos presídios. Afinal de contas, a esquerda sempre foi defensora de libertar traficante, assassino e as piores pessoas do mundo. É porque eles entendem que a vitória da anistia ela vai abrir uma brecha que vai ser a primeira vitória de uma sequência, vai causar um efeito dominó, enfraquecimento do STF, desmoralização do governo Lula e a possibilidade de novas vitórias da direita. Então, eles vão fazer as suas manifestações. O Boulos já está convocando para fazer uma manifestação na Paulista no dia 30, que é domingo agora. Mas no DF já fizeram uma gigantesca manifestação. Olha, ali eles mostraram que realmente eles ainda têm o poder de mobilização popular. No Distrito Federal, Brasília, a esquerda se mobilizou para fazer uma das maiores manifestações da esquerda nos últimos anos. Isso é verdade. Uma das maiores manifestações da esquerda nos últimos anos, e a pauta era sem anistia. Se prepare, você está preparado? Você vai assustar, hein? Porque é muita gente. Dá uma olhada. Não é uma fake news, literalmente é uma das maiores manifestações da esquerda em Brasília nos últimos anos. Nos últimos anos, a esquerda tem tido uma sequência de anos péssimos no que diz respeito a colocar pessoas nas ruas. Então, realmente, eu fiquei até impressionado. Eles conseguiram colocar, vamos lá, vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vou contar essa criança, hein? 18, 19, 20, 21, 22, 22 pessoas, incrível, não, 23, não podemos deixar de contar essa senhorinha que está aqui no cantinho aqui, ó, aí ela, cadê ela aqui? Tá aqui, ó, 23 pessoas para falar sem anistia. Se isso for um prelúdio do que acontecerá em São Paulo, Paulista, nesse domingo, lá vai ter 50, 60 pessoas, talvez. Bom, eu sei que o Boulos vai estar lá. Imagina o tanto que vai ser vergonhoso, né? O Boulos lá numa manifestação vazia. Isso porque a esquerda inteira está mobilizando a galera para fazer o povo sem anistia. Mas tudo bem, nós estaremos lá no dia 6 de abril. Dia 6 de abril, vamos todos nós estarmos na Paulista, Bolsonaro, deputados, pessoas, celebridades, líderes da política, todo mundo. E principalmente você, pela Débora, pelo Clezão, pelas famílias que estão sendo destruídas, para acabar com essa injustiça que causa esse sofrimento no coração de qualquer e todos brasileiros de bem. Na Paulista, dia 6, às 14 horas, vamos mostrar para o Brasil, e o mundo está prestando atenção dessa vez mais do que qualquer outra, do que está acontecendo no nosso país, tá? A gente vai vencer a anistia, eles vão vir com todas as suas armas, mas nós vamos também com as nossas, e a nossa é o povo, por isso a gente precisa tanto de você. Antes de você ir para o próximo vídeo, lembrando, eu preparei um guia, um curso, que está aqui, o link está aqui embaixo na descrição, para te explicar como você faz para turbinar seu Instagram, se transformar numa autoridade digital, ter mais visualizações, ter mais compartilhamentos,
vender seus produtos, ter uma renda separada para você que está passando por uma dificuldade. Tudo que você precisa para turbinar o Instagram hoje é a plataforma dos negócios no Brasil. E eu usei, cresci muito por conta dessas técnicas que eu usei, que me ajudaram a chegar até onde eu estou hoje. Quero agora passar para vocês. Clica no link para você entender melhor o que eu estou falando. Tá na descrição e tá também no primeiro comentário fixado. Abraço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.